Patrocínio Visa Immigration, consultoria para vistos e processos de imigração credenciada pelo governo do Canadá. Comente que assistiu a este vídeo do Canadá Diário e você terá um desconto exclusivo. Seja bem-vindo ao Canadá Diário, eu sou o Dimitri. Eu sou a Marilene Quintana. E hoje a gente vai trazer uma questão que muita gente pergunta e finalmente a gente vai responder, né, Marilene? É isso aí. Quais são as doenças pré-existentes ou condições ou deficiências? A gente vai falar como que funciona o processo para você migrar se você tem uma dessas condições, né? Bom, sem delongas, antes de começar a nossa conversa, vamos dar a dica da Visa Immigration aqui para o pessoal, né? Se o pessoal está interessado em vir para o Canadá, a gente recomenda que você marque uma consulta com a Visa Immigration. Como é que faz, Marilene? Bom, a Visa Immigration é uma empresa que tem todos os serviços que você precisa para você fazer do Canadá a sua casa. A gente pode te ajudar com serviço de intercâmbio, com serviço de visto, seja de visitante, de estudo, de trabalho, com o seu processo de imigração para o Canadá, processo de cidadania, além de outros serviços, como, por exemplo, consultoria de carreira, consultoria de planejamento financeiro e muito mais. Para você entrar em contato como seguidora do Canadá Diário, manda um e-mail para a gente, nosso e-mail é canadadiario@evisaimmigration.com. Você também pode agendar uma consulta diretamente no site, usando o cupom de desconto Canadá Diário, ou acessar aqui os links abaixo da descrição do vídeo, que já tem um cupom embutido com um descontinho especial para você agendar a sua consulta, e nessa consulta a gente fazer todo o planejamento de acordo com seus objetivos e com uma análise específica do seu perfil. Muito bom. Os contatos estão aqui embaixo, os primeiros que vocês vão ver na descrição aqui. Realmente a gente recomenda para você saber em detalhes as suas reais condições, né, de imigrar aqui para o Canadá. Bom, Marilene, vamos então agora para o assunto do vídeo, né? Muita gente entra em contato falando, olha, eu tenho tal condição, tal, será que eu consigo imigrar? Então vamos lá, que a bola é sua, Marilene. Agora, finalmente, vamos conseguir responder isso daí. Legal. Bom, a primeira coisa, né, é que quando você tem uma situação médica, você pode sim ser considerado o que a gente chama de medical inadmissible para migrar para o Canadá. O Canadá vai sempre analisar as suas questões médicas, seja para um visto temporário superior a 6 meses, se você está aplicando do Brasil, seja para emigrar para o Canadá, né, morar no Canadá de forma definitiva, e tem 3 itens que serão avaliados na parte de saúde, na parte médica. Primeiro, se a sua doença é contagiosa e vai oferecer um perigo para os canadenses, né, porque você vai transmitir essa doença. Segundo, se a sua condição, por exemplo, ela coloca um perigo para os canadenses. Então, por exemplo, se você tem algum desvio psicológico que pode te tornar agressivo, que pode te levar a cometer um crime, por exemplo, isso é considerado, então, um danger to the public, um perigo para o público, né, o público canadense, e você pode ser considerado inadmissível para migrar ou vir para o Canadá se for identificado essa situação. E a mais comum é que a gente chama de inadmissibilidade médica por questões de alto custo, ou seja, tratar a sua condição aqui no Canadá vai ter um custo tão grande que não é interessante para o Canadá autorizar a sua vinda. Tá? Então, são esses 3 pontos que são avaliados na questão médica. Uma coisa muito importante para você saber é que a questão de excessiva demanda não é considerado para processos de família. Ou seja, se você está imigrando como um esposo ou esposa de um canadense ou residente permanente, a questão de custos excessivos para o Canadá não vai ser considerada. Olha. Somente é considerada para programas da classe econômica, ou seja, imigração através do Express Entry, imigração através de processo presencial com job offer, né, e também para os processos temporários, vistos de estudo e trabalho superiores a 6 meses. Tá, isso vale para qualquer membro da família, né? Isso vale para qualquer membro da família. Inclusive, muito importante, Dimitri, obrigada pela sua pergunta, porque uma pessoa da família imediata, quem é a família imediata, né, esposo ou esposa e os filhos menores dependentes, se uma pessoa tem uma condição, todos os membros da família se tornam inadmissível. Ou seja,
Se você está imigrando com o seu filho que tem uma condição específica, que tem uma deficiência, que tem uma doença que pode ser contagiosa, toda a família vai ser negada, eventualmente, né? A gente vai conversar, calma, né? A gente vai conversar sobre como reverter isso ou como tratar isso, né? Mas toda a família corre o risco de ser negada por conta de um membro. Aí as pessoas falam assim, poxa, eu só vou colocar que ele não vai me acompanhar. Não é uma solução, porque quando você faz um processo de visto de temporário, né, ou seja, de estudo ou trabalho, um membro da família não acompanhante não precisa passar pelos exames médicos. Porém, para a residência permanente, mesmo que aquele membro da família não seja um acompanhante, ele vai precisar passar pelos exames médicos, tá? Porque o pessoal sabe, né? O pessoal sabe que mais cedo ou mais tarde ele acaba vindo, né? Exatamente. E se você omitir essa informação e tentar trazer essa pessoa depois, enfim, um problema. Essa pessoa que não foi declarada, ela tem aí uma possibilidade de ser excluída permanentemente de qualquer possibilidade de aplicar para o Canadá como um membro da sua família. Bom, vamos então, que o pessoal está ansioso, eu acho, para saber das doenças, né? Tanto as que impedem de vir para o Canadá, quanto as que não impedem. Obviamente que a gente não vai falar de todas as doenças possíveis, né? Vamos falar das, acho que, as mais comuns e as que as pessoas perguntam mais, né? Sim. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer antes, né, de entrar nas doenças é que, assim, a gente tem casos de sucesso das mais variadas doenças, porque depende da análise que o oficial faz, primeiro ponto, e segundo ponto, como a gente responde isso. Então, o governo tem a obrigação de nos dar uma oportunidade de resposta, caso ele tenha a intenção de recusar por questões médicas, tá? Então, esse processo, né, de nos dar uma chance de responder, se chama procedural fairness. Então, normalmente, o oficial, né, de imigração, o oficial que está fazendo a análise do processo de vistos, vai identificar essa situação e vai nos fornecer uma carta, nos permitindo ali 60 dias para poder oferecer argumentos, e eu posso dizer que na Visa Immigration, todos os casos em que nós trabalhamos juntos com o cliente, nós conseguimos a aprovação, independente da doença. Tá? Olha! É claro que cada caso é um caso, né? E a gente vai também depender de se o oficial aceita os nossos argumentos ou não, né? Então, a gente prepara uma defesa, né? Naturalmente, é importante que se você tiver dentro dessas doenças que a gente vai falar aqui, que podem atrapalhar, né? A gente sabe que pode ter custo adicional, pode ter demora adicional, né? Então, vai ser um processo um pouco mais longo, um pouco mais complexo, mas ainda assim com chances de resolução. Peraí, isso você está falando assim, das que são possíveis, porque tem umas que são totalmente fechadas, tem umas que não existe possibilidade ou não? Não existe isso? Não existe uma doença por si só que, se diagnosticada, vai fazer com que a pessoa seja negada imediatamente. Todo o processo em que foi identificada uma doença vai gerar o procedural fairness e uma possibilidade de resposta. E existem variações. Então, por exemplo, se você tem HIV, vão ser feita uma série de análises, né? Qual que é a contagem ali do seu vírus, né? Você transmite, está sob controle, né? Você é casado ou casada, tem um parceiro fixo, por exemplo, né? Como é o tratamento que você já faz, né? Quem fornece essa medicação e como você paga, como você obtém. Então, essas são coisas que a gente vai incluir na nossa defesa. E sim, já tivemos clientes com HIV positivo, mais de um, que tiveram sucesso em suas aplicações, tá? Então, isso depende da análise. Mesma coisa, por exemplo, para câncer. Câncer benigno, não tem problema. Câncer maligno, a gente já teve também sucesso, né? Mas os guidelines, de forma geral, é que ele esteja em remissão nos últimos 5 anos. Tá? Mas já tivemos também sucesso que a gente fez uma defesa e conseguimos defender o caso para que a pessoa pudesse migrar para o Canadá. Esse é o trabalho da Evisa, né? Fazer essa defesa no caso, né? Exatamente. Então, normalmente, durante a consulta, a gente vai entender as particularidades daquele cliente, tá? Traçar algumas estratégias para tentar já amenizar ou já estar preparado para uma possível situação como essa, mas somente preparar a defesa, ou seja, somente ter o custo adicional se esse cliente realmente recebeu o que a gente chama da procedural fairness, né? Então, a gente não vai se antecipar, porque a gente não consegue prever, mas a gente vai usar de estratégias até para apresentar isso para
para o médico da imigração que vai fazer o exame, né? E também explicar para o cliente como que funciona esse processo e, é claro, já tentar mapear ali se vai dar problema ou não dá. A gente não consegue sempre, né, a informar com certeza, porque o oficial ele vai fazer a lição de casa dele, né? E o médico vai dar a opinião dele, né? E nós não somos médicos. Sim. Mas a gente consegue, aí, com a nossa experiência, né, em ter tratado vários casos como esses, explicar, defender e também traçar ali estratégias que vão ajudar a minimizar a chance de receber essa carta, tá? Tá. Bom, vamos continuar a lista, então. Você já falou de câncer, HIV, né? Legal. Bom, então, a gente falou de câncer, a gente falou de HIV, uma coisa que é muito comum são pais que têm filhos com síndrome de Down ou com autismo, né? Então, nesses casos, por exemplo, não é uma condição transmissível que oferece qualquer perigo, né, para a sociedade, mas é uma condição que gera custos adicionais, porque essa criança, ela possivelmente vai usar serviços adicionais, né, de educação especial, de assistência social, né, na fase adulta. Então, de forma geral, a gente tem sim que observar. Mas uma coisa assim já muito motivadora que eu quero dizer para pais que têm filhos com síndrome de Down ou filhos com autismo é que o Canadá, mesmo no sistema público de educação, oferece um suporte maravilhoso para essas famílias. Então, a gente tem aí relato de pessoas que tiveram, por exemplo, né, passaram por esse processo de visto, conseguiram ser aprovados, vieram com o processo de visto temporário, com o filho ou filha nessa condição, e tiveram, assim, uma evolução muito grande dessas crianças aqui, por conta da educação especial, por conta de todo o suporte que o sistema canadense oferece para essas pessoas. Então, isso é muito legal. A gente faz uma análise em termos de custo, se a gente recebe essa carta, tá? Então, às vezes, assim, é um processo que ele só demora. Então, a gente já teve casos, por exemplo, que demora, e a gente sabe que a questão médica que está ali em análise 1, análise 2, em verificação, então teve um atraso, mas que foi aprovado, inclusive, sem essa procedural fairness, sem essa carta com a intenção de recusa. E outros, né, que dependendo do oficial, dependendo da condição, dependendo da idade, né, fez essa carta e a gente teve que apresentar uma defesa. Então, basicamente, só para vocês entenderem, né, o governo canadense, há alguns anos atrás, fez uma mudança muito significativa, que diminuiu muito, né, o número de casos que recebem essa procedural fairness, essa carta com intenção de recusa por questões médicas, né? Por quê? Falando de excessiva demanda, no passado, o custo máximo anual que um indivíduo pudesse gerar para os cofres públicos era em torno de $6.500 canadenses por ano, ou seja, em torno aí de $30 mil canadenses num período de 5 anos. Eles sempre vão fazer o assessment, né, a avaliação, por uma janela de 5 anos, né? Isso era muito comum, a gente tinha muitos e muitos casos de procedural fairness, porque o número era muito pequeno, né? Agora, quando o governo fez uma alteração, se não me engano, em 2018, aumentando esse valor de 6.500 para 21.798 por ano e 108.990 no período de 5 anos, ou seja, é um valor muito maior. Então, por exemplo, quando a gente pega o custo da província para educação especial, claro que varia de província para província, mas, por exemplo, um caso que eu me recordo que foi aqui de BC, o custo de educação especial era em torno de 18 mil por ano. Ou seja, não passava daquele valor, porque a condição daquela criança somente exigia educação especial, não exigia, por exemplo, uso de medicação ou nenhum outro acompanhamento adicional. Então, coube na conta. Então, isso depende realmente da situação de cada um e de que serviços essa criança, né, que tem essa necessidade vai precisar, para que a gente possa, então, apresentar essa defesa, fazendo a conta e garantindo que não está passando deste valor. Tá? Entendi. Então, basicamente, né, nessas condições, né, a gente sempre vai avaliar o custo da demanda para os cofres públicos, seja de serviços médicos, seja de medicamento, seja de serviços sociais, como, por exemplo, educação especial ou necessidade de social worker, né, e a condição da pessoa, a idade, né, se for, por exemplo, uma criança, a idade, tudo isso vai ser considerado nessa análise, tá? Legal. O que mais que a gente tem? Essas condições que muita gente tem, né? Diabetes, problema cardíaco. De forma geral, as pessoas perguntam muito, né? Tenho diabetes, eu tenho uma arritmia, eu tenho um problema cardíaco, vou ter problema para emigrar para o Canadá?
né? De novo, cada caso é um caso, a gente precisa ter a informação do laudo, do cenário completo, a gente pode discutir isso em detalhe na consulta, né? Para a gente explicar para vocês o que é analisado do ponto de vista do governo, mas de forma geral, doenças como diabetes ou doenças como, por exemplo, a parte cardíaca, pressão alta, colesterol, né? Depressão, bipolaridade, essas doenças de forma geral, elas são gerenciáveis. As pessoas conseguem controlar muito bem, e a medicação, né, para diabetes, para colesterol, para pressão alta, normalmente é bem acessível, não é um custo tão alto. Então, de forma geral, essas doenças pré-existentes que muita gente tem não geram nenhum problema para o processo de imigração. Então, algumas doenças, né, que a gente precisa estar sempre de olho, como a gente já falou aqui, né, o HIV, o câncer, né, tuberculose, insuficiência renal, sífilis. Qualquer manchinha no pulmão que seja ali fora do normal pode ser um problema. Pessoas, por exemplo, que tomam remédio para depressão ou bipolaridade ou para esquizofrenia também, né? Tem que fazer uma análise mais detalhada. Pessoas que têm qualquer condição que debilita a sua capacidade, por exemplo, motora, como, por exemplo, Parkinson, né? Ou Alzheimer, por exemplo, né? Então, essas questões também são super críticas, né? E podem gerar problemas. Pessoas, por exemplo, que tem alguma condição que pode gerar um problema aí sério de insuficiência renal, isso, inclusive, eles são bem chatinhos, né? Se você tiver, por exemplo, uma necessidade de hemodiálise, né? Esse é um tratamento super caro, né? E se você teve alguma cirurgia muito grande recentemente, então, sei lá, uma open heart surgery, né? Uma cirurgia muito crítica, vale a pena ter uma conversa conosco para a gente conversar um pouco mais, né? Então, a gente não pode, né, dentro da consulta, afirmar se isso vai ser um problema ou não, porque essa é uma avaliação médica, mas a gente pode antecipar quais são as estratégias para que você possa colher informações antes até de fazer o seu processo, ou depois que você começou o seu processo, mas antes de fazer o seu exame médico, né? E também estar preparado, entendendo melhor como funcionam esses cálculos, né? E a gente conversar com uma possível defesa, se essa for necessária, porque realmente depende de cada um, né? Como eu disse para vocês, a gente teve casos que foram aprovados sem questionamentos adicionais, e casos que a gente teve que preparar a defesa, responder essa procedural fairness, fazer um processo, né, de estratégia, de criação de estratégia de como a gente iria mitigar essas condições, né, esses riscos, e graças a Deus até hoje foi aprovado. E uma coisa muito legal, Dimitri, a gente já fez processos para pessoas com deficiência auditiva, por exemplo, não teve nenhum problema, tá? Ou pessoas, por exemplo, que não têm de repente um braço, né, por exemplo, ou tem uma perna mecânica, isso não tem nenhum problema, porque a pessoa, na verdade, mesmo tendo essa deficiência, ela consegue, né, ter uma vida normal, sem nenhum impacto, consegue trabalhar, etc., então não tem problema nenhum. A gente já fez processo para uma família com deficiência visual, por exemplo, e aí, nesse caso, eles precisavam de educação especial. Até o pai das crianças era também um deficiente visual, mas ele conseguia exercer todas as funções, né, trabalhar, etc., sem nenhum apoio, sem nenhum tratamento adicional, e não teve nenhum problema. Então, é possível. Mas é sempre importante ter em mente que varia de caso a caso. Dependendo do caso, dependendo da condição, dependendo do estágio, a opinião do médico, e às vezes até dependendo do médico. A gente até tem aqui em Vancouver um médico que a gente fala assim, vai naquele que ele é mais tranquilão, ele não vai olhar direito, entendeu? Então, se você está aqui em Vancouver, né, e tem alguma situação, vamos conversar, porque a primeira coisa que a gente vai fazer é te mandar para alguns médicos que a gente já sabe que eles são mais tranquilos, vai olhar assim, tem braço, tem perna, passou no exame médico, né? Então, tem também essa estratégia, digamos assim. Muito bom, assim, eu fiquei feliz porque foi bem otimista, tá? Eu estava na dúvida sobre isso, muita gente pergunta, a gente estava preparando esse vídeo até faz um tempo, foi bem otimista mesmo. Marilene, quem se interessar, quem quiser marcar uma consulta com a Evisa, vamos repetir aqui, a gente já falou no começo, mas vamos repetir mais uma vez. Como é que faz? Bom, você pode entrar no nosso site, colocar agendar uma consulta e não deixe de usar o cupom Canadá Diário para um descontinho especial. Se você quiser, tem um link aqui abaixo já com o cupom inbuilt, né? Então você já clica e já consegue agendar sua consulta já com o desconto aplicado. Se você tiver dúvidas, se quiser mais informações antes de agendar a consulta, é só entrar em contato conosco através do e-mail canadadiario@visaimmigration.com. Vai ser um prazer te ajudar a fazer o Canadá à sua casa. Muito bom, muito bom. E se alguém teve alguma situação assim e conseguiu imigrar, comenta aqui embaixo também. A gente vai querer a opinião de vocês também. Acho que vai ser muito legal. Com certeza.
Queria agradecer a Marilene mais uma vez, incrível como sempre. Obrigada, Dimitri, pela oportunidade. Espero que esse vídeo possa ajudar muitas famílias a retomar o Plano Canadá, porque tem muita gente que desiste sem nem tentar, já com aquela cabeça de que eu acho que não vai dar certo por conta disso, por conta daquilo, né? Então, espero que eu tenha motivado essas pessoas a não desistirem do Plano Canadá. Pessoal, gostou do vídeo? Lembra de dar um like aí pra gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Clica no sininho de notificação e divulga esse vídeo aí, pessoal. De repente você conhece alguém que está passando por alguma condição, está em dúvida se vai conseguir imigrar para o Canadá. Ó, passa esse vídeo aí que eu acho que pode ajudar bastante. Valeu, pessoal, e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.